Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 22. A fidelidade como base do casamento. Essa é a temática que nós vamos abordar aqui nessa noite. Vamos ler o texto. Efésios, capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas a seus próprios maridos como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Somente até, irmãos. Irmãos, fidelidade como base do casamento. Para alguns, o que é ter fidelidade como base do casamento? Talvez para alguns isso significa que o companheiro nunca trairá a companheira e vice-versa. Talvez isso seja uma definição para alguns sobre a fidelidade dentro do casamento. Talvez para alguns a fidelidade signifique levar uma bandeja de café na mesa quando a esposa acorda ou quando o marido acorda. E eu confesso, Fernando, que em casa tem uma madeirinha, uma bandeja de madeira, irmãos. Para levar um café na cama é uma prova. Já levei suco, já levei outras coisas, mas aquela bandejinha de madeira é só pela graça. Irmãos, essa semana eu fiz uma pesquisa. E eu quero começar a mensagem nessa noite, essa temática, relatando, compartilhando com os irmãos essa pesquisa que eu fiz. Eu abordei várias pessoas e a minha pergunta para essas pessoas foi a seguinte: em que situação você não viveria mais com o seu parceiro ou a sua parceira? Então eu fui de pessoa a pessoa e perguntei, olha, em que situação você diria assim, eu não consigo mais conviver com meu parceiro ou com a minha parceira? E as respostas foram variadas. Mas a top, se é que podemos dizer assim, a maioria. E essa pesquisa eu fiz com cristãos e não cristãos. E a maioria relataram, se eu fosse traído, eu partiria para um divórcio, eu não conseguiria viver mais com essa pessoa. Foi a resposta que venceu de todas. Eu não conseguiria viver mais com meu companheiro ou com a minha companheira. Eu não sei se você sabe, mas eu quero começar aqui trazendo algumas estatísticas para os irmãos, para nós entendermos a gravidade dessa temática proposta aqui, nessa reunião, nesse culto. Irmãos, no país, aqui no nosso país, no Brasil, a cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. A cada 3 casamentos, 1 termina em divórcio. Se na minha pesquisa as pessoas falaram assim, olha, se eu fosse traído, eu não conseguiria mais viver com meu parceiro, nós começamos a ter uma ideia, que se a fidelidade é a base no casamento, com toda certeza, o oposto, a infidelidade, iria bagunçar muitos casamentos. Então é um tema, irmãos, é uma proposta que nós temos que ficar atentos. Temos que voltar a trabalhar esses princípios de casamento no nosso contexto cristão. E só para você ter uma ideia, nos dias de hoje, nessa geração pós-moderna, uma profissão tem entrado em evidência hoje. Será que alguém sabe aqui?
Coaching. Meu Deus do céu. Tem coach para criança, tem coach para adolescente, tem coach para adulto, tem coach para nenê. Mas a demanda é tão grande que tem coaching para casais. Para você ver que o nível, a quantidade de divórcio, através da infidelidade, ou seja, qualquer outro motivo, a demanda tem aumentado no nosso país. E aí surgem novas profissões para tratar. E eu quero dizer aqui, irmãos, que nós, como igreja, corpo de Cristo, como cristãos, que temos como regra de fé as Escrituras, a palavra de Deus, precisamos dar um pouquinho de atenção para esse tema. Fidelidade, como base do casamento. Irmãos, eu separei aqui o texto de Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele vai tratar no capítulo 5 sobre a vida cristã numa sociedade, numa cultura pecaminosa. Paulo vai mostrar como que nós, cristãos, devemos nos posicionar em uma cultura pagã e uma cultura não cristã, que desvaloriza o casamento, que não tem os princípios que nós temos. Então Paulo trata isso no capítulo 5 de Efésios. Paulo vai mostrar também no mesmo capítulo 5 que nós, o corpo de Cristo, os cristãos, devem se encher do Espírito Santo. E então, só por último, depois que Paulo mostra que nós cristãos devemos ter posições numa cultura pecaminosa, depois de Paulo falar assim, seja cheio do Espírito Santo, só depois de tudo isso, Paulo vai tratar sobre o casamento. Então a gente percebe que a vida com Deus, ela vai refletir lá no casamento. É isso que Paulo está tratando no capítulo 5. Ele começa a mostrar a nossa posição, a posição que devemos ter, a nossa vida com Deus, e por último, ele vai tratar sobre o casamento. Irmãos, o que é o casamento? Como que a Bíblia vai tratar a infidelidade? Precisamos voltar a falar sobre isso. O que é o casamento? Porque se os casamentos aí no nosso país não dão certo, tem alguma coisa errada. Se o casamento é como um copo descartável para alguns, será que essas pessoas têm o entendimento que nós temos sobre o casamento? Então eu quero falar sobre 3 pontos aqui nessa noite. O casamento e a infidelidade, o casal e a vida espiritual e os deveres do casal. Irmãos, o que é o casamento? E como que a Bíblia trata a infidelidade? Segundo o apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 5, versículo 31, o casamento, irmãos, é uma aliança elaborada por Deus na vida do homem e na vida da mulher. E o versículo 31 do capítulo 5, Paulo disse: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa carne. Paulo está mostrando aqui que o casamento é uma aliança. Nós temos que ter esse entendimento hoje que o casamento, como foi falado aqui em cima, é a primeira instituição que Deus criou, mas uma outra definição é que o casamento é uma aliança instituída por Deus entre o homem e a mulher. Esse é o padrão das Escrituras, irmãos. E é interessante que se nós começarmos a ler o livro de Gênesis capítulo 2, nós vamos perceber que Deus é aquele que celebra o primeiro casamento. Se nós lermos Gênesis capítulo 2, nós vamos perceber que Deus, ele toma a iniciativa de formar essa aliança entre o homem e a mulher. A iniciativa é toda de Deus. Irmãos, o casamento, fica bem claro, é uma aliança de Deus para o homem e para a mulher. O casamento não é como um copo descartável, como alguns tratam aí fora. O casamento, eu queria começar definindo, o casamento é uma aliança que Deus fez
para o homem e para a mulher. E Jesus, irmãos, é interessante que Paulo, ele cita em Efésios 5,31, Paulo está citando aqui o texto de Gênesis 2,24. Deixará o homem seu pai e sua mãe e unir-se-á à sua mulher. Paulo está citando Gênesis 2,24. Como que Jesus ele interpreta esse texto? Certa vez os fariseus chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, é lícito o homem repudiar da sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus falou assim: o que foi determinado lá no princípio? E aí Jesus responde, Jesus dá uma resposta para os fariseus: há divórcio no vosso meio pela dureza do vosso coração, mas no princípio não foi assim. E Jesus cita, está escrito: deixará o homem a sua casa e unir-se-á à sua mulher e ambos serão uma só carne. Jesus cita esse texto. Mas irmãos, olha o que diz Marcos 10:9. Depois de Jesus citar esse mesmo texto de Paulo, Jesus reforça dizendo: portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Jesus está explicando Gênesis 2,24, que é o mesmo texto que Paulo começa mostrando para definir que o casamento é uma aliança com Deus. Agora, irmãos, olha o que disse o pastor Timothy Keller, comentando esse texto que Paulo cita. Tudo no texto proclama que, depois de nosso relacionamento com Deus, o casamento é a mais profunda de todas as relações, disse Keller. Deus inventou o casamento. Aquele que nele ingressam devem esforçar ao máximo para compreender e sujeitar-se aos propósitos divinos para essa união. Timothy Keller vai defender essa ideia, que o casamento é uma aliança. O casamento não pode ser tratado como um copo descartável. O casamento é uma aliança, é uma instituição criada pelo nosso Criador. Esse é o entendimento que nós temos que ter. Parece uma coisa simples, pastor Fernando. Casamento, se você perguntar para uma criança, todo mundo, até uma criança sabe o que é um casamento, mas na prática, irmãos, a nossa cultura não entende. E o pior, a cultura lá de fora, aos pouquinhos, tem entrado na nossa cultura cristã. Hoje, falo isso com muita dor no coração, com muita tristeza, mas quantos divórcios não tem no nosso contexto, irmãos? É uma realidade. E é por isso que nós estamos aqui, para aprender o que é o casamento, qual é o conceito bíblico de casamento. Irmãos, se o casamento, como foi falado aqui, é uma aliança criada por Deus, então como que nós devemos aí interpretar ou tomar cuidado com essa palavrinha chamada infidelidade? Se é uma aliança instituída por Deus, como que nós devemos interpretar aí a infidelidade? Irmãos, Paulo, no mesmo capítulo, ele pede para os irmãos tomarem uma posição diante da cultura. Efésios 5:8, Paulo disse: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz do Senhor. Vivam como filhos da luz. Paulo manda os irmãos se posicionarem mediante a uma cultura. Paulo pede para os irmãos se posicionarem. Se o casamento é uma aliança, como que nós devemos interpretar a infidelidade? Alguns vão interpretar que a infidelidade é algo normal. Para nós não, irmãos. Paulo manda nós tomarmos posições em relação à cultura e o pensamento mundano. Paulo pede para os irmãos: olha, vivam como filhos da luz.
Irmãos, nós temos um perigo hoje. O perigo do normal. Tudo é normal. É normal na nossa cultura, mas não é o normal de Deus. Será que é normal ser infiel? Para alguns homens é bonito. Para algumas mulheres é bonito ser infiel ao esposo. Nós não podemos cair nessa como igreja. É por isso que eu quero definir o casamento e tratar a infidelidade como algo grave perante Deus e perante as Escrituras, irmãos. Irmãos, o casamento não é uma brincadeira temporária. Casamento não é um teste. Vou testar, se eu não gostar, vou divorciar e vou partir para outra, não. Isso não é o casamento bíblico que nós entendemos, irmãos. Antigamente era uma burocracia para divorciar. E hoje? É algo tão normal que se o cidadão quiser se divorciar, ele vai no juiz, entra com um processo, 5 meses, sai o divórcio. Por quê? A nossa cultura hoje tem entendido, irmão, que isso é normal. O casamento é uma aliança instituída por Deus. A infidelidade tem que ser tratada dentro de um contexto bíblico, não como algo normal. Não é bonito a infidelidade. A infidelidade acaba com o casamento. Irmãos, e Paulo, ele enfrentou essa normalidade na época dele. O judeu, a mulher não colocava um tempero direito na cozinha, no alimento, o judeu, divórcio. Os gregos, irmãos, diziam assim: temos prostituta para o prazer, concubinas para o sexo diário e esposas com o propósito de termos filhos legítimos. Olha a cultura de Paulo. Judeus se separavam por causa de um pouco de sal a mais na comida. Os gregos tinham esposas só para ter filhos legítimos, mas cometia adultério e infidelidade no casamento. Os romanos, irmãos, essa era a cultura de Paulo. Os romanos casavam para divorciar e divorciavam para casar. E na história dos romanos tem uma mulher que casou 23 vezes. Exatamente. Irmãos, isso era normal no mundo de Paulo. Isso era a cultura que Paulo vivia na época. Mas Paulo, ele pede para os irmãos entenderem que a infidelidade não pode ser tratada como normal. Não podemos tratar a infidelidade no casamento como algo normal. O Hernandes Dias Lopes, ele comentando Efésios capítulo 5, Hernandes diz que se Paulo ele vivenciou essa cultura, a nossa geração está voltando a ver essa normalidade nos dias de hoje. Mas hoje eu quero dizer que eu estou aqui para dizer que nós temos que tratar a infidelidade de acordo com o que as Escrituras diz. E como que a Bíblia trata, irmãos, a infidelidade? Êxodo 20:14. A lei moral diz: não adulterarás. Não adianta nós tratarmos o adultério, a infidelidade, como tratam aí fora, algo bonito, lindo, maravilhoso, mas à luz do livro santo de Deus, a lei de Deus é bem clara. Os 10 mandamentos, o decálogo, a lei moral, que é um parâmetro para nós hoje, tem 2 leis ali que vai tratar sobre a infidelidade no casamento. Êxodo 20:14 é o primeiro: não adulterarás. Êxodo 20:17, olha o que diz: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Somente até aí. Nós vamos ver que a Bíblia nunca vai tratar a infidelidade no casamento como algo normal. Ainda que alguns queiram normalizar, achar que é algo normal, a Bíblia é séria em relação à infidelidade no casamento. Irmãos, Jesus disse em Mateus 5:28, eu, porém, vos digo,
que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Não é normal. Não é normal a infidelidade. Se a fidelidade é a base do casamento, a infidelidade, ela destrói, ela bagunça essa aliança chamada casamento que foi elaborado por Deus. Então é assim que a Bíblia vai tratar, irmãos, que não é normal a infidelidade. Timothy Keller, comentando, irmãos, sobre aliança, ele diz: aliança firmado entre o marido e a mulher é feita diante de Deus, e portanto não apenas entre cônjuges, mas também com Deus. Ser infiel ao cônjuge também implica ser infiel a Deus. Timothy Keller. A Bíblia trata com muita seriedade essa questão da infidelidade. Ela mostra que a infidelidade é pecado, não é algo normal. Pode ser normal na cultura lá fora. Para nós que estamos aqui, não é normal. Para a igreja, para nós cristãos, para nós que temos as Escrituras como regra de fé, a Bíblia trata a infidelidade como pecado. E quando nós praticamos a infidelidade, nós pecamos contra Deus. Eu quero fazer umas perguntas aqui nessa noite. Como que você tem tratado o seu casamento? Nós viemos aqui hoje, eu tenho o costume de falar, Fernanda, que encontro de casais é só paulada. Nós apanhamos. Como que você tem tratado o seu casamento? Como um objeto? O quanto você se dedica ao seu casamento? Eu confesso, irmãos, quando eu comecei a ler esse livro do Timothy Keller, Deus tratou muitas coisas dentro do meu coração. Porque nós estamos em processo de santificação. E a cada dia nós vamos aprendendo com o Senhor a ser um melhor homem, a ser uma melhor mulher, não super-homem e nem mulher maravilha. Porém, nós somos tratados, confrontados pela palavra de Deus. Quem é sua esposa? Quem é o seu marido? Para quem você anda olhando? Quais são as suas amizades nas redes sociais? Quais sites você acessa na ausência do seu parceiro e da sua parceira? Quem mais você elogia? Quais comportamentos você precisa mudar hoje para salvar o seu casamento? O casamento é uma aliança com Deus. A infidelidade, a Bíblia trata como pecado. Irmãos, Paulo ele quer mostrar isso para os irmãos. O casamento é uma aliança. A infidelidade, dentro do casamento, no parâmetro de Deus, essa palavrinha infidelidade, a Bíblia trata como pecado. E nós que estamos aqui hoje, precisamos tomar esse cuidado. A cuidar do nosso jardim, a cuidar da nossa esposa, a cuidarmos do nosso esposo. Essa é a proposta que a Bíblia diz para nós, irmãos. Irmãos, segundo ponto que eu quero falar aqui nessa noite. Os casais e o relacionamento com Deus. Eu já entendi que o casamento é uma aliança com Deus. Eu já entendi que a infidelidade é pecado, a Bíblia trata como pecado. E a pergunta que vem em nossa mente é a seguinte: como eu vou conseguir manter a fidelidade? Como eu, como pecador, eu como escravo do pecado, eu que tenho uma natureza pecaminosa, como que os casais conseguem viver de modo que possa glorificar a Deus? E aí nós vamos ver aqui, irmãos, que um relacionamento saudável, ele precisa começar em Cristo. Nós vamos ver aqui que o meu relacionamento com Cristo,
o relacionamento da minha esposa com Cristo vai transformar o meu casamento em um casamento que vai glorificar a Deus. Paulo vai falar sobre isso, irmãos. Irmãos, e é importante nós falarmos isso. Porque o casamento é a união de dois pecadores. Dois pecadores que falam sim um para com o outro. Temos a impressão que o casamento sempre vai ser uma lua de mel, e na verdade não é. E nós vamos ver na convivência, no tempo passando, que somos pecadores. E se não for a graça de Deus, o casamento não dura, irmãos. E nós precisamos entender que nós machucamos uns aos outros, nós transgredimos a lei de Deus, nós tratamos a aliança de Deus como consumidores, nós consumimos a esposa, consumimos o marido, nós erramos, porque a nossa vontade, ela é inclinada para o mal. Depois da queda, irmão, a nossa vontade virou escrava. E nós temos a tendência de inclinar sempre para o mal. Então Paulo, ele sabia disso, ele conhecia o mundo que ele vivia, ele conhecia a cultura da época. Se o casamento é uma aliança elaborada por Deus, e a infidelidade é um pecado que destrói, bagunça casamento, como que nós vamos vencer todas essas barreiras, irmãos? Efésios capítulo 5, versículo 18. Paulo diz: e não vos embriagueis com vinho, em qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Repare bem, que o poder para ter um casamento saudável começa num relacionamento com Cristo. Eu posso ter um relacionamento com Cristo e ser um mau marido? Não. Eu posso ter um relacionamento com Cristo e ser uma má esposa? Não. O relacionamento com Cristo vai me fazer um melhor esposo e uma melhor esposa. Então repare bem, irmãos, que no capítulo 5, Paulo ele mostra que nós, como cristãos, temos que ter uma posição perante a cultura. Você tem que ter a posição. Nós como casais que estamos aqui hoje, precisamos ter essa postura. Casamento é uma aliança com Deus. Infidelidade, as Escrituras, o livro santo de Deus, trata como pecado. E se eu traio o meu esposo ou a minha esposa, eu estou quebrando a minha aliança com Deus, estou pecando contra o meu Deus. Não é normal a infidelidade. Nós estamos percebendo aqui que antes de Paulo chegar lá, nos deveres do homem e da mulher, Paulo vai falar da vida com Deus, que o casal precisa ter, irmãos. Ele vai tratar agora sobre a vida espiritual do homem e da mulher. Claro, ele está escrevendo para a igreja aqui, mas envolve os casais. E a recomendação é para nós sermos cheios do Espírito Santo. Um grande comentarista disse o seguinte: portanto, só o ministério do Espírito em sua vida pode lhe fornecer todos os recursos necessários para, de modo geral, encarar os desafios do casamento. E somente ao estar cheio do Espírito, você terá tudo de que precisa para, de modo específico, cumprir o dever de servir o seu cônjuge. A vida com Cristo vai refletir lá no meu casamento. E Paulo, ele ordena aqui aos irmãos para que todos venham se encher do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo? Paulo vai mostrar isso. Versículo 19, Paulo disse: falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Como ser cheio do Espírito? 5.
Como ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5:20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Como ser cheio do Espírito Santo? Versículo 21. E aqui está um versículo que nós vamos falar um pouco sobre ele. Sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Olha o que Paulo está tratando aqui. A vida cheia do Espírito Santo. Paulo ele está mostrando para nós aqui, irmãos, que a igreja, os que foram chamados por Cristo, devem desenvolver esse enchimento. Deve buscar a presença do Espírito Santo. E Paulo dá a pista aqui, cantando louvores, salmodiando, dando graças. Mas olha que interessante o versículo 21. Uma das evidências do Espírito Santo é sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Se sujeitar um ao outro, Paulo fala que é uma evidência de ser cheio do Espírito Santo. Vamos trazer isso para o casamento agora. Nós somos orgulhosos às vezes. Não queremos conversar com a esposa. Não queremos conversar com a esposa. Dormimos na sala, às vezes. Não atendemos o telefone quando a esposa liga e vice-versa. Quem nunca tratou a esposa mal? Quem nunca discutiu? E são os desafios do casamento. E Paulo está dizendo aqui para nós, sermos cheios do Espírito Santo. O casal deve buscar a vida em Cristo. O casal deve buscar um relacionamento com Deus. Eu quero perguntar aqui, qual foi a última vez que você leu um texto bíblico com a sua esposa? Qual foi a última vez que você orou com a sua esposa? Qual foi a última vez que a tua esposa te viu orando? E o teu marido te viu orando? Quais atividades espirituais você tem planejado com o teu marido e com a tua esposa? Irmãos, o casamento é uma união de dois pecadores. E se nós, como casais, não tivermos uma vida em Cristo, não buscarmos a presença de Deus, não buscarmos ser cheio do Espírito Santo, há uma grande probabilidade de um casamento ser terminado em divórcio. Então Paulo ele mostra que a vida espiritual do casal deve ser cuidada. Deve ser dada uma atenção. Hoje é um encontro de casais. Fidelidade como base no casamento. Casamento é uma aliança instituída por Deus. A infidelidade não é normal. A Bíblia trata como pecado. Mas como nós vamos chegar a viver um casamento que glorifica a Deus se nós não formos cheios da presença de Cristo? Então os casais, eles devem buscar a presença de Deus. E a última parte, irmãos, só depois que Paulo ele orienta os irmãos a ter uma posição na cultura pecaminosa, só depois que Paulo aconselha a igreja a ser cheia do Espírito Santo, a buscar Cristo, só depois que o casal entende, Paulo está tratando aqui com cristãos que já entenderam o que é ter uma vida com Deus. Só depois então, Paulo já sabe que na mente deles, eles já conhecem as Escrituras. Só depois então, entenderam que tem que ter uma posição contra essa cultura. E entender agora, casais, que vocês têm que, como casais, buscar o enchimento do Espírito Santo, buscando a palavra de Deus, orando junto, cuidando um do outro. Entenderam? É isso que Paulo está dizendo. E agora, ele parte do princípio
que todos os casais, os irmãos já entenderam esse contexto, e ele vai falar do dever agora, que é a última parte. Irmãos, qual é o dever do casal? O dever do marido e o dever da esposa. Lembre-se que o sujeitar um ao outro, que Paulo escreveu no versículo anterior, é para toda a igreja. Sujeitar-se um ao outro envolve os casais. Algumas Bíblias têm, no capítulo 5 de Efésios, tem um título, parece que está separando. Parece que Paulo está entrando em outro assunto ali na parte do casamento. Mas não. Ele está continuando, ele está construindo uma ideia. E como que a mulher, cheia do Espírito Santo, ela se sujeita? Como que a mulher demonstra que ela é cheia do Espírito Santo? Se sujeitando. Mas na prática, como que ela faz isso? Se sujeitando ao marido. Efésios 5:22. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos, como ao Senhor. Em uma cultura como essa, irmãos, talvez se sujeitar seja um termo meio negativo para uma cultura pós-moderna. Eu sou independente. Eu, como mulher, eu trabalho, pago minhas contas, eu sou independente. Mas a ideia que Paulo quer transmitir aqui é que essas pessoas, essas mulheres, elas já têm um entendimento cristão. Elas já entenderam qual é o propósito de Deus para o casamento. Sujeitar-se ao marido, repare que a referência no versículo 22 é como ao Senhor. A referência da mulher para ser sujeita ao marido é como ao Senhor. O marido, irmãos, sendo conhecedor da palavra de Deus, sendo conhecedor do livro santo, das escrituras de Deus, ele vai tratar a mulher de acordo com os princípios do Evangelho. E aí, irmãos, fica fácil para a mulher ser sujeita, porque o marido, ele entende os princípios das Escrituras e aplica no casamento. Agora, se o marido levar a mulher a pecar contra Deus e não ter comportamentos de acordo com as Escrituras, a mulher não precisa ser sujeita ao marido. Repare bem que a referência aqui é como ao Senhor. Versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. E o versículo 24, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Como que a igreja é sujeita a Cristo? Cristo, ele veio e nos apresentou o Evangelho. Cristo veio e nos expôs a lei, a palavra de Deus. E nós, ouvindo o Evangelho, nos submetemos ao Evangelho. Da mesma forma, enquanto o marido for o portador do Evangelho, e demonstrar isso com comportamentos e atitudes perante a esposa no casamento, a mulher deve entender que se sujeitar ao marido não é um fardo. Mas nesses valores de hoje, irmão, uma alta independência, se eu falar isso, em outro contexto, em outro ambiente aqui, eu arrumo um encrenca com as mulheres hoje. Mas é um entendimento para os cristãos, Paulo tem isso em mente. E qual é o dever do homem? É interessante que Paulo ele gasta 3 versículos para mostrar o dever da mulher. Eu já ouvi alguém falar assim, mas não poderia inverter? A mulher ser submissa ao marido e o marido, aliás, a mulher amar o marido e o marido ser sujeito à mulher.
Não era mais fácil? Mas, irmãos, amar também é um desafio para o homem. E o dever do homem está no versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Versículo de número 28. Assim devem os maridos amar suas próprias mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Esses são os deveres. A mulher deve honrar o marido, deve se sujeitar ao marido, e o marido deve amar as mulheres. Talvez essa noite, você que está aqui, não tenha conseguido ser um bom cristão. Talvez essas recomendações aqui de Paulo, ter uma posição perante essa cultura, entender que a infidelidade é pecado, entender que como casais, nós precisamos cuidar da nossa vida espiritual para refletir em casamentos saudáveis. Talvez você que está aqui nessa noite não tenha conseguido ser um bom cristão nesse sentido. Não tenha conseguido honrar a tua esposa, não tenha conseguido honrar o teu marido. Talvez você que está aqui não tenha conseguido amar o seu parceiro. Talvez as falhas dentro do seu casamento tenham bloqueado você de amar. Mas nessa noite eu quero dizer algo aqui. Tem alguém superior no nosso meio. Tem alguém que é superior ao homem e à mulher. E ele nos amou, mesmo não merecendo esse grande amor. Talvez nessa noite você não consegue se sujeitar ao seu marido. Mas tem alguém aqui no nosso meio que, sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Antes se esvaziou em forma de homem. Esse é Cristo. Talvez você, como marido, não consegue amar a sua esposa devido a alguns comportamentos dela. Talvez você não consegue honrar a tua esposa, o teu marido, devido a algumas atitudes dele ou dela. Mas tem alguém aqui que olhou para nós, mesmo sendo pecadores, ele veio e nos amou primeiro, e nos perdoou. E ele disse: dos teus pecados não me lembrarei mais. Irmãos, o casamento é um mistério. Talvez tem casal aqui nessa noite que está encontrando forças para continuar o casamento. O fardo é pesado. Talvez você entrou aqui dessa maneira hoje. Mas Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Talvez o teu casamento tenha sido um fardo, mas coloca nessa noite esse fardo em Cristo. Coloca esse peso em Jesus nessa noite. Talvez você não consegue levar aquela bandejinha de madeira na cama, com uma fruta, um copo de suco, mas tem alguém aqui nessa noite que levou um madeiro nas costas para perdoar os nossos pecados, para limpar a nossa culpa. Esse alguém é Cristo. Coloque seu casamento em Cristo nessa noite. Se arrependa como marido, se arrependa como esposa. Venha a Cristo nessa noite, porque Ele é o autor do casamento. Ele é o autor dessa aliança. Vamos se colocar de pé, irmãos.